Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos palestrantes que se dispuseram a fazer mais esse webinar pela Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Esse mês de agosto, no dia 29 de agosto, é comemorado o Dia de Combate ao Tabagismo. E por isso, o mês de agosto é um mês que tem o combate ao tabagismo e também o combate ao câncer de pulmão. O tabagismo já foi um problema pior no Brasil. Tenho 68 anos, eu fui criado num mundo em que metade das pessoas fumavam. Era bonito, era elegante, mas isso graças ao trabalho, principalmente dos médicos, né, alertando para os graves problemas de saúde pública decorrentes do tabagismo, com um custo imenso para o sistema de saúde, né, e que conseguiram, né, reduzir o tabagismo hoje a cerca de 12% dos homens e 7% das mulheres no mundo atual, no Brasil atualmente, né? É um feito, até uma coisa que nós devemos ter orgulho, mas eu acho que nós estamos vendo agora mesmo no Congresso um debate sobre se libera o cigarro eletrônico, né? O vape, né? Então, eu acho que, assim, que é importante a gente estar aqui, né, nessa mesa redonda, discutindo problemas. No caso, a gente concentrou nos problemas pulmonares do tabagismo, a gente sabe também tem vários, eu podia montar um por semana, abordando os problemas do tabagismo em diversos órgãos, né, mas nós só resolvemos concentrar no pulmão. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Vou passar para a nossa diretora científica, Luciana Costa, que é a idealizadora dessa série de webinars que nós temos montado desde a época, já há uns 2 anos, né? Luciana? Olá, pessoal, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer, na verdade, o Rogério, que tem esse ano se empenhado muito nos webinários, agradecer a doutora Juliana por coordenar esse webinar de hoje de imagem do tabagismo e complementar o que o Rogério falou. Nós estamos no esforço cada vez maior das sociedades em conjunto. Recentemente, o Colégio Brasileiro de Radiologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e de Pneumologia, elas se uniram para fazer um consenso sobre o rastreamento do câncer de pulmão, que é uma coisa muito importante nos dias atuais. E gostaria de, então, agradecer a todos que estão aqui e vou passar a palavra para a doutora Juliana, radiologista, atualmente chefe do Serviço de Imagem do Hospital Madre Teresa, conhecida de todos nós como uma referência na imagem do pulmão, e vou passar para a Ju, então, dar continuidade coordenando este webinar. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Léo, Túlio, Pedro, por participarem conosco num webinar tão importante neste Agosto Branco. Boa noite a todos. Eu que agradeço ao Rogério, a você, Luciana, para poder fazer esse webinar nesse mês de agosto na imagem no tabagismo. Como já foi dito, o câncer de pulmão é a maior causa de morte, né? E nós falaremos também da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é extremamente importante, qualidade de vida péssima desses pacientes. Então, o cigarro não é só câncer, é o DPOC, as doenças cardiovasculares. Mas nós vamos focar no pulmão nesse webinar. Nós teremos 3 aulas divididas da seguinte forma. Primeiro, nós vamos falar do rastreamento pulmonar com o Dr. Pedro Augusto Lopes Tito. Ele tem um currículo extenso, ele é professor assistente de radiologia da Faculdade de Medicina, ele é vice-coordenador médico da radiologia do Hospital São Francisco e responsável técnico do CDI do Hospital Madre Teresa. Ele vai falar do rastreamento na tomografia de baixa dose. Em seguida, nós teremos o Dr. Leonardo Brandi, o Léo Brandi, cirurgião torácico do Hospital Madre Teresa. Ele é o coordenador de pesquisa clínica em oncologia torácica e é o coordenador da cirurgia robótica do hospital. O nosso segundo bloco vai ser com o Dr. Túlio César de Souza, que vai mostrar o estrago que o cigarro faz no parênquima pulmonar e que a tomografia mostra, quantifica os fenótipos de enfisema, bronquítico. E, por último, nós vamos aprender função pulmonar com o pneumologista fera em função, que é o Dr. Marco Antônio Soares Reis, que a gente da radiologia costuma não entender de função pulmonar, mas é extremamente importante entendermos porque a função conversa com a TC, tanto nas doenças obstrutivas, que são as doenças, né, uma das
do tabagismo quanto as doenças restritivas. Então é isso, nós vamos ver essas 4 e no final vai ter um tempo para tirar dúvidas. Vamos começar, Pedro? Tranquilo, Ju. Estão todos bem na tela? Tá tranquilo? Beleza. Bom, boa noite. Obrigado pela apresentação. Queria agradecer, né, ao Rogério, Juliana, a Luciano, especialmente pela oportunidade de falar um pouquinho aqui hoje dessa parte de rastreamento de câncer de pulmão. Agradecer também a presença dos meus colegas, né, Leonardo, Túlio. A gente está sempre junto, né, nas discussões de caso. Eu trouxe uma palestra, uma explanação hoje, né, falando um pouquinho do rastreamento do câncer de pulmão. E acho que é importante a gente começar, né, vendo um pouco do gráfico de como essa neoplasia, né, se comporta em termos de mortalidade em relação a outras também. E aqui eu elenquei essas 4 neoplasias, né, aqui a tumor de mamas, o do colo uterino, do cólon e a neoplasia de pulmão. E a gente vê que elas têm gráficos, né, bem diferentes ao longo desse acompanhamento temporal que foi feito de 75 a 2022, em termos de mortalidade. A gente vê que a única que aumentou a mortalidade, né, ainda que tenha, vamos dizer assim, aparecido uma certa queda aqui a partir dos anos 2000, principalmente, foi o câncer de pulmão. Todas as outras reduziram. Mas o que elas têm de semelhante, né? Para todas elas, a gente tem rastreamento disponível. Então, é curioso, né, que o pulmão ainda não tenha tido, né, visto visivelmente essa redução ao longo desse período temporal. Ainda usando, né, essas neoplasias como uma referência, que adicionei também a próstata, a gente também pode ver que o câncer de pulmão também não é tão incomum assim, né? Então, nesse gráfico aqui da esquerda, a gente tem aqui todos os cânceres combinados, né? E aqui as 5 mais frequentes neoplasias em termos de incidência. Então, a gente vê que o pulmão ocupa ali a terceira posição. Mas quando a gente vê a mortalidade comparada, né, em relação às outras, a que tem sobrevida, a pior, né, na verdade, sobrevida ao longo de 5 anos é justamente o câncer de pulmão. Todas as outras, né, sobrevidas giram em torno ali de, vamos dizer assim, né, a mortalidade gira em torno de 20% no máximo, enquanto o câncer de pulmão alcança 75%. E talvez a chave para poder mudar isso resida na questão do rastreamento. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas como é que tem sido, né, a abordagem histórica assim acerca do tabagismo e da relação com o câncer de pulmão? Bom, o primeiro documento publicado mesmo, que fez uma associação forte a nível institucional e nacional, foi nos Estados Unidos. Foi esse repórter feito em 1964, que estabeleceu, né, ele fez um apanhado das principais publicações feitas até então e mostrou, de fato, uma relação de causalidade entre tabagismo e câncer de pulmão. Desde que foi publicado esse documento, uma série de novas publicações seguiram e o mundo, né, vamos dizer assim, de maneira geral, mas os países todos começaram a ter políticas anti-tabaco. E a gente consegue ver um pouco, né, como é que foi o desempenho dessas políticas na incidência do câncer de pulmão, justamente porque depois, né, especialmente da publicação, a gente percebe que a curva tem uma certa tendência de queda ao longo do tempo. No entanto, a gente percebe que, apesar da queda ter acontecido, houve também uma troca, né, do tipo histológico mais frequente. Não sei se está dando para ler muito bem aqui essa legenda, mas a gente percebeu, né, ao longo desses 50 anos de que o carcinoma do sistema celular ofereceu uma redução, né, da sua incidência, ao passo que o adenocarcinoma começou a apresentar uma ascensão. A gente não tem uma explicação única só para esse fenômeno, mas algumas hipóteses são cabíveis, né? A primeira é que é possível que o adenocarcinoma seja um tumor de surgimento mais lento. Então, enquanto o carcinoma escamocelular já se beneficiou mais imediatamente da redução do tabagismo, o adenocarcinoma pode representar um risco acumulado aí a longo prazo. Outra possibilidade é também a mudança que aconteceu na indústria do tabagismo, indústria do tabaco, né? Depois da publicação dessa série de documentos. Até então, né, até 1960, os cigarros não eram filtrados, tinham uma maior quantidade de tabaco. Talvez esses químicos daquela época eram mais indutores de mutação no carcinoma celular. Agora, os cigarros mais recentes, eles podem ter químicos que são mais associados ao surgimento de adenocarcinoma. São hipóteses, mas ainda não é nada tão fundamentado. E a gente vê também, né, curiosamente, que a incidência ela reduziu de maneira global, mas não foi igual para homens e para mulheres, né?
A gente percebe que para homens, de fato, teve uma redução na incidência ao longo dos 50 anos, mas para mulheres o comportamento foi o inverso. Teve um aumento da incidência de câncer de pulmão nesse período. É possível que seja devido à mudança de hábitos, né, das mulheres entrando no mercado de trabalho e também, vamos dizer assim, herdando todos os malefícios que a gente já talvez experimentava há mais tempo, né, do estresse e do uso de, às vezes, essas esporas para poder auxiliar no dia a dia. É claro que a redução ela foi mais substancial, né? A gente consegue perceber pela numeração, né? Que estava em torno de 80, né, casos. Aqui a extensão foi de 20 a um pouco mais de 40. E aqui a redução foi de 80 para cerca de um pouco mais de 40. Então, no frigir dos ovos, houve uma redução da incidência. Mas atenção especial às mulheres, porque elas ainda não estão se beneficiando, né, dessa redução da incidência. E no Brasil, né? O Brasil, ele talvez tenha uma das políticas anti-tabaco melhor desenvolvidas do mundo. Ela iniciou lá em 1960 mesmo, a partir de iniciativas mais estaduais. Agora, enquanto programa nacional mesmo, foi o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que apareceu em 1986. Em 1988, né, com a nova Constituição e com a Lei Orgânica da Saúde, essas ações que tinham sido iniciadas lá em 86, elas passaram a constituir também parte da Constituição através do SUS. E em 2005, o Brasil se tornou signatário dessa Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é uma convenção internacional, são mais de 100 países signatários, que visam controlar, né, essa questão do tabaco, e não só a reduzir o consumo, né, mas também oferecer um suporte financeiro para aquelas pessoas que vivem à base da indústria do tabaco. Porque não adianta nada você suspender ou proibir e essas pessoas não terem mais com que trabalhar, porque a vida inteira foi com combate ao tabaco. Então, isso aqui, esse documento, né, ele tem uma série de medidas para poder auxiliar nisso. E o sucesso, né, da política anti-tabaco no Brasil, a gente pode ver um pouco por esse gráfico. Ele começa em 2006, a gente vê uma redução progressiva, né? Atualmente, né, o percentual de adultos fumantes em torno de 9,3%. Mas quando você pega dados mais antigos, ali da década de 80, o percentual chegava a 30%. Então, a gente conseguiu, né, de fato, reduzir bastante. Agora, em 2023, né, a doutora Luciana Costa até iniciou essa aliança contra o câncer de pulmão. Ela é uma liga, né, entre sociedades que visam, né, vamos dizer assim, ter maior ação em cima desse controle contra o tabagismo. E isso talvez vai ser algo que vai ajudar ainda mais a progressão. O Vigitel, né, não sei se vocês conhecem, mas é um serviço de controle, na verdade, questionários, né, pela telefonia mesmo. Ele é princípio a incluir apenas esses dados relacionados ao tabagismo convencional. Mas desde 2019, eles passaram a incluir também os usos de cigarros eletrônicos, especialmente porque tem alguns dados mais recentes que têm demonstrado um aumento do risco relativo da pessoa se tornar tabagista caso ela use o cigarro eletrônico, certo? E aí a gente deixa essa dúvida, né? Será que, de fato, esses índices vão continuar nessa tendência de queda? Porque o uso de cigarros eletrônicos é uma realidade, no Brasil não é diferente do resto do mundo, e talvez o risco aumente em torno de 3 vezes, né? Então pode ser que a gente tenha um aumento aí do índice de tabagismo. O Vigitel começou já a fazer monitoramento também da prevalência, né, do tabagismo, vamos dizer assim, do uso do cigarro eletrônico. Está se mantendo relativamente estável, né? Mas acho que a gente vai precisar acompanhar isso a longo prazo para ver como é que vai se desenrolar. Bom, então falamos um pouco, né, do que foram as ações tidas até então para a prevenção do câncer de pulmão. Agora, vamos falar um pouquinho de como resolver, né, como auxiliar depois que a pessoa já tem, né, ou vamos dizer assim, mitigar, né, os efeitos do diagnóstico. Então, atualmente a gente já tem bases científicas bem fundamentadas, né, que valorizam, que, vamos dizer assim, favorecem, né, o emprego de programas de rastreamento. Talvez os dois principais, todo mundo aqui já provavelmente já ouviu falar, que é o trial, né, dos Estados Unidos, que é o NLST, e o Nelson, que é dos Países Baixos, e eles todos os dois aplicaram, né, mais ou menos uma lógica parecida, que é fazer tomografia computadorizada de tórax, no caso de baixa dose de radiação, um protocolo específico, em uma população específica, para poder ver se, ao detectar mais precocemente, a gente poderia alterar a história natural da doença, visto que a mortalidade, igual a gente viu lá atrás, ainda gira em torno de 75% em 5 anos. E, mais recentemente, em 2021, foi publicada essa revisão sistemática que incluiu não só esses dois trabalhos, mas alguns outros. Foram cerca de 223 trabalhos incluídos, totalizando um N de pacientes de quase 87 mil, todos com protocolos de rastreamento empregados.
E o que chegou na conclusão dessa revisão sistemática? Né? Que há uma redução de mortalidade no câncer de pulmão quando empregado rastreamento. E que a redução, né, vai girar em torno de 15% a 25% na média. E esses outros números são interessantes porque eles trazem, né, o que seria o equivalente daquele NNT que a gente ouve falar às vezes na terapêutica, né, o número necessário para tratar, né, a quantidade de pessoas que você tem que tratar uma determinada doença para ter um benefício. Então, o número necessário para você fazer o screening, né, para você rastrear e ter uma redução, né, de uma morte, no caso da tomografia de tórax, é de 1 para 323 e, na melhor série, 1 para 130. Eu não sei se esse número significa muito ou pouco para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, o número necessário, o NNS, da mamografia é de 1 para 1.250, de 1 para 750 aproximadamente. E o NNS da colonoscopia, por exemplo, é de 1 para 1.250. Então, são exames, né, que precisam de ser feitos muito mais unidades para poder conseguir prevenir uma morte, se a gente comparar especialmente com a tomografia de tórax. E aqui, o número necessário, né, vamos dizer assim, para causar algum dano, né, no sentido de que quantas pessoas serão prejudicadas com o screening, porque eventualmente a gente vai ter algum falso positivo, vai ser submetido no mínimo a uma tomografia num intervalo de tempo menor, ou às vezes até uma biópsia. E aqui gira em torno de 59 pacientes, né? Então, 59 pacientes podem ser submetidos a ou testes mais precoces, ou, no outro extremo, a biópsias mais, vamos dizer assim, a biópsias, né, um procedimento mais invasivo para poder fazer a detecção ou confirmação de que não é maligno. Mesma coisa, esse número é menor, né, quando a gente compara com a mamografia, é menor quando comparado também à colonoscopia. Então, de certa forma, a tomografia de tórax, né, tem um desempenho, vamos dizer assim, comparativamente, são neoplasias diferentes, mas um desempenho melhor o screening quando comparado a essas outras doenças. E no Brasil, né? No Brasil, a gente tem esses dois estudos que foram feitos também com a mesma ideia. Aplicou-se, né, tanto no BRELT 1 quanto no BRELT 2, a mesma população que foi feita no NELSO, e a pergunta principal do estudo era se esse desempenho, né, de rastreamento ele poderia ser afetado numa população com alta prevalência de doença granulomatosa. É sabido, né, que o Brasil tem uma incidência, ainda faz parte, né, dos países com maior incidência de tuberculose do mundo, e isso pode ser um fator confundidor, levando a procedimentos diagnósticos necessários. Aqui, esses grupos, né, que fizeram esses estudos, eles, ao invés de biopsiar todo paciente que já estava com o nódulo elegível, eles optaram por fazer controle naqueles pacientes que apresentavam fatores de risco para ter uma doença granulomatosa. Exemplo, histórico de tuberculose, paciente com diagnóstico, né, dentro da casa, morado com tuberculose. Todos esses pacientes, ao invés de serem submetidos diretamente à biópsia, eles eram primeiro feito um controle ou um tratamento de prova, então, visto se realmente a lesão persistia e tal. Usando esse protocolo, esse algoritmo um pouquinho modificado, a biópsia foi indicada em 3,14% da amostra, né? Dando mais ou menos 109 pacientes. Para ter uma referência, o Nelson mesmo, nas biópsias foram indicadas em cerca de 2,7% dos pacientes. Então, não foi uma diferença tão significativa. E a incidência de câncer de pulmão, essa sim, muito parecida com os demais estudos, foi de 2,1%. Agora, um dos grandes destaques é que os estágios 1 e 2 corresponderam a 70% dos casos diagnósticos. E isso realmente é fora do usual, né? A gente tem alguns dados internacionais, né, de países especialmente em desenvolvimento, e o percentual de casos, né, que são estágio 1 e 2, às vezes gira em torno de 19%, 20%, quando não é feito rastreamento, justamente porque o diagnóstico geralmente é feito a partir da manifestação dos sintomas. Agora, com o rastreamento, a gente aumenta o percentual de estágios mais precoces. E, bom, baseado nesses dados, né, várias sociedades já começaram a construir seus próprios algoritmos ali de indicação para fazer o rastreamento. Então, aqui eu trouxe talvez os 3 principais internacionais, então depende aqui dos Estados Unidos. Aqui tem a sociedade CHEST, o US Preventive Service Task Force, e aqui o NCCN, da parte oncológica. Vamos ver que todos eles, basicamente, né, incorporam o algoritmo, não algoritmo, né, mas a seleção que foi feita no Nelson, são indivíduos de 50 a 80 anos, com uma carga tabágica de 20 anos máximo, e que sejam fumantes atuais ou que tenham interrompido o tabagismo há cerca de 15 anos ou menos. Destaque aqui para a NCCN que ela não coloca um limite máximo de tempo, ela apenas usa a partir de 50 anos. E, como limite, eles utilizam indivíduos cuja comorbidade limita a expectativa de vida ou a capacidade de prosseguir com a propedêutica. Particularmente, eu acho interessante essa postura,
porque a decisão passa a ser um pouco mais individual. A gente já vive isso rotineiramente, né? Quantos pacientes com 81, 85 anos que estão muito bem clinicamente e, às vezes, oferecer para ele o rastreamento é uma forma de prevenir um diagnóstico que poderia abreviar a vida dele, ainda que ele não seja exatamente dessa faixa de 50, 80 anos. Então, particularmente, eu acho interessante então, botar um limite e ele passar a ser um pouco relativo, né? Dependendo do paciente. E a doutora Luciana Costa, e todos esses pacientes, né, eles já vão ser submetidos justamente a esse protocolo específico de tomografia de baixa dose de radiação. A doutora Luciana Costa já até antecipou um pouco, né, mas seria essas recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que foram publicadas esse ano. E de destaque aqui, nós temos membros, vamos dizer assim, mineiros, né, dentro do grupo de autores, tem o doutor Daniel Bonomi, a doutora Luciana Costa está aqui na reunião com a gente. E as recomendações brasileiras espelham bastante aquelas que a gente viu anteriormente, né? Especificamente igual a da CHEST e da US Preventive Task Force. Então, indivíduos de 50 a 80 anos, carga está abaixo de 20 anos máximo, fumantes atuais ou que interromperam há 15 anos. Também a população que é considerada não alvo, né? Recomendação contrária ao uso da tomografia de baixa dose. Indivíduos acima de 80 anos ou ex-tabagistas mais antigos, pacientes com sintomas altamente sugestivos, né? Esses casos já estão, vamos dizer assim, a tomografia é um caso diagnóstico. História prévia de CA de pulmão, paciente que já teve, né, está em tratando. Indivíduos também cuja comorbidades impeçam o segmento da propedêutica, né? Eu acho interessante isso aqui, porque eventualmente, né, uma reunião multidisciplinar e tudo pode auxiliar nessa decisão, justamente para evitar que o paciente sofra desde a ansiedade, né, de fazer um rastreamento todo ano, ou até mesmo com a impossibilidade de tratamento pela ausência de condições clínicas mínimas, né? E aqui é um dos quadros que estão na publicação, ele bem resumidor, e eu deixei ele aqui exposto para a gente ficar memorizado mais ou menos qual que é a lógica. Bom, então, até então, como é que nós estamos na aplicação desse conhecimento, né? Bom, em relação à prevenção primária, né, que seria aquela política anti-tabaco, a gente tem uma base científica já sólida, né, construída desde os anos 30 e principalmente ali a partir de 64, aquele documento dos Estados Unidos, mostrando que o cigarro é o principal fator de risco. Já temos também uma série de políticas internacionais e nacionais, né, direcionadas para o controle do tabagismo. E, além disso, a gente já está começando aquela construção precoce, né, de evidências contra os dispositivos eletrônicos de fumo, os DEFs, né? A gente está tendo uma discussão política mais recentemente, mas, de toda forma, né, se for comparar com a história que a gente teve com o tabagismo, está muito mais precoce essa discussão hoje em dia. Agora, no campo de prevenção secundária, né, a gente também já tem uma base científica sólida por rastreamento com a tomografia computadorizada de baixa dose, que ela reduz a mortalidade. A gente já tem também recomendações internacionais e agora nacionais, né, para o emprego da tomografia de baixa dose. Agora, será que a gente está aplicando essa evidência, né, igual a gente aplicou com as políticas aqui em cima? Bom, Estados Unidos, novamente, fez uma publicação agora, né, em 2023, são com dados de 2022, e aí eles utilizando os critérios de indicação de rastreamento de 2021, que eram ligeiramente diferentes, usando um banco de dados de 13 milhões de pacientes, né, que eram candidatos a fazer o rastreamento. Esse banco de dados foi retirado do CDC. Eles perceberam que apenas 2 milhões de pacientes foram de fato rastreados. Isso dá uma taxa de rastreamento em torno de 16%, né? Então, acho que está muito aquém do que seria possível de ser feito. E acho que isso passa também, né, vamos dizer assim, pelas sociedades médicas, né? A gente, muitas vezes, que vai oferecer esse teste para o paciente. Então, acho que a gente tem que ficar de olho nesse dado, justamente porque o percentual, eu acredito que esteja baixo, provavelmente bem menos do que mamografia, do jeito que é ofertado. Bom, agora, tirando um pouco essa base teórica, vou falar um pouquinho de Langerhans e da aplicação, né, de alguns dos conceitos que eles trouxeram. Estou usando a revisão mais recente. E o Langerhans, ele é um sistema, né, um sistema de palavras e de tomadas de conduta que padroniza o relatório direcionado para o lung screen. Então, a gente já sabe que tem que fazer o lung screen, sabemos, né, que as indicações e qual paciente fazer. Agora, é importante também saber construir o relatório e também ler o relatório. Então, esse conjunto de palavras a ser utilizado, elas vêm desse documento. E aqui eu vou trazer, né, os principais que a gente usa, né, alguns descritores principais, e defini-los para a gente começar a trabalhar depois. Então, nódulo pulmonar, né, a gente pode definir como opacidade focal, né, aproximadamente arredondada, e pelo menos parcialmente delimitada, né, a gente tem que conseguir diferenciá-lo do resto, medida até 3 centímetros de diâmetro, né?
Essas definições elas vão mudando de tempo em tempo, mas atualmente o limite máximo é 3 centímetros. E dentro dos nodos a gente vai ter o sólido, que ele obscurece completamente o pulmão subjacente, e o subsólido ou semissólido, os dois termos estão recomendados, que obscurece parcialmente o pulmão subjacente. Dentro desse subsólido ou semissólido, a gente ainda tem dois subtipos: o vidro fosco puro e aquele que contém alguma parte sólida. Atualmente, né, em 2022, foi incluído também o cisto pulmonar, como sendo uma lesão com potencial, né, de carregar uma neoplasia nele. Mas não é qualquer cisto pulmonar. O cisto ele vai ser uma estrutura ali circunscrita, né, bem delimitada e radiolucente, ao contrário do nódulo pulmonar. Vai conter principalmente ar. Agora, o cisto pulmonar que interessa para o Langerhans é aquele que é considerado atípico. E ele é considerado atípico se a sua parede tiver uma espessura de 2 milímetros ou mais. Pode ser em um ponto, pode ser ela toda espessada, mas tem que ser pelo menos 2 milímetros. Aqui a gente tem um exemplo de cada um desses nódulos, né? O nódulo sólido aqui, um subsólido ou semissólido, e aqui o cisto pulmonar. Repare que a gente tem um componente aqui com uma parede mais tranquila, né, com menos de 2 milímetros. No entanto, quando vai chegando para esse setor aqui do nódulo, especialmente nessa região aqui, a gente tem uma componente algo nodular, né, com espessamento de pelo menos 2 milímetros. Então, esse aqui seria considerado um cisto atípico e entraria para o roteiro do Langerhans. E aí, uma vez que a gente descreveu esses nódulos, a gente também tem que fazer, né, o uso dos seus descritores. Então, o tamanho é uma medida, né, vamos dizer assim, talvez o principal a ser avaliado. E eles vão ser, né, tanto sólidos quanto subsólidos. A gente pode optar por reportar a média das medidas apenas se forem nódulos de até 10 milímetros. E aqueles nódulos que tiverem 10 milímetros ou mais, ou que forem considerados já massas, né, já não são mais nódulos, a gente pode optar por reportar, na verdade, reporta-se, né, tanto as duas medidas quanto a média das medidas. Aquele nódulo que for subsólido com parte sólida, além das medidas e da média, a gente também vai reportar medidas separadamente da parte sólida também. Em relação à multiplicidade, né, a gente vai tender a descrever, né, com maior detalhe daquele nódulo que tiver o maior risco associado. Mas é interessante notar que quando começa a subir muito a quantidade de nódulos, aqui nós estamos falando de mais de 5 nódulos, acaba reduzindo também um pouco o risco de malignidade. O motivo é que algumas doenças infecciosas começam também a contaminar essas amostras. Então, a presença de mais de 5 nódulos, o risco de malignidade ali acaba sendo um pouquinho menor. Outro descritor possível é a taxa de crescimento, né? Muitas vezes usado como tempo para duplicação. Especialmente a taxa de crescimento, ela veio em decorrência do estudo Nelson, que usou volumetria, né, como uma forma de medir os nódulos e não medidas simples, mas percebeu que aqueles nódulos, né, que tivessem taxa de crescimento de 400 dias ou menos, isso era um preditor independente de malignidade, e especialmente se tivesse ali de 100 a 400 dias. E aqueles nódulos que tivessem um tempo de duplicação, né, de 600 dias ou mais, isso era um preditor de benignidade. Taxa de crescimento, novamente, é uma medida que é feita, né, em casos de volumetria, especialmente, que é quando você tem uma fidelidade maior para fazer o cálculo desses dias e tempos para duplicação. Atualmente, o Langerhans ele não recomenda que seja feita a volumetria. A justificativa é que há uma grande heterogeneidade entre os softwares que são utilizados para fazer volumetria e, muitas vezes, o paciente ele vai fazer exames em tomógrafos diferentes, porque o tempo de acompanhamento é muito longo. E isso pode fazer com que a forma de fazer a volumetria possa ser diferente. Então, aqui, só dando alguns exemplos, né? Um nódulo aqui, nesse caso, com a medida, 9,6 milímetros por 7,1. E, no caso, a média, né? A gente vai somar as duas, dividir por 2 e arredondar para cima, né? Então, aqui daria 16,7. Se a gente quiser arredondar para cima, já vai dar 17. E, nesse caso, a média, né, o diâmetro médio, seria no caso, 8,5, certo? E aqui mostrando um exemplo, né, de tempo de duplicação sendo aplicado, eu fiz a medida simples, né, mas no caso o ideal seria usar a volumetria. E aí, quando você pega o diâmetro médio e compara entre os diferentes tempos, o tempo de duplicação em torno de 200 dias, ele seria um fator preditor de malignidade. Agora, em relação ao conteúdo, além dos descritores de tamanho que a gente falou, multiplicidade, a gente também vai falar do conteúdo do nódulo. Então, densidade de partes moles é aquela que a maioria dos nódulos, né, estão, principalmente os nódulos sólidos. Eventualmente, a gente vai se deparar com nódulos com densidade de gordura, que é quando tem uma densidade menor do que menos 40 UH. E esse é um achado típico aqui de amartoma. E
os nódulos que são tidos como benignos, né? Aqueles nódulos que têm alguma calcificação. Pode ser incompleta, pode ser completa, né, em pipoca, central, anéis concêntricos, todos esses padrões são sugestivos de benignidade. Em relação à forma e margens, a gente usualmente vai usar esses dois descritores. Os nódulos alongados, né, ou às vezes também descritos como fusiformes, é um achado também típico de linfonodo, portanto benigno. E os nódulos espiculados, né, com as margens em forma de espículas, eles são mais suspeitos. E a localização também vai ajudar um pouco. Nódulos perifissurais, né, ou subpleurais, eles também são associados à benignidade, uma vez que é uma característica mais típica de linfonodos intrapulmonares. E aqueles nódulos, né, que têm distribuição múltiplos, periféricos, usualmente na extremidade de vasos, a gente deve levantar a suspeita ali para metástase. Aqui alguns exemplos, né? Então, um nódulo sólido nessa região e uma região de baixa densidade no centro, com menos 86, é um achado típico ali de hematoma. E aqui a forma, né, o espectro de apresentação dos linfonodos intrapulmonares. Usualmente perifissurais, no entanto, às vezes eles podem estar soltos no parênquima, vai ser uma apresentação atípica e o controle, né, vai ajudar a definir essa diferenciação. Bom, então, usando esses descritores, a gente vai acomodá-los, né, em cada uma das categorias dentro do quadro de classificação do próprio Lancaster. Eles trazem também uma estimativa ali da população que vai ter cada um deles. Não vou ficar gastando muito tempo descrevendo todos esses tipos, mas, de maneira geral, né, aquele rastreamento que é considerado negativo é quando nenhuma ação precisa ser tomada, né, que altere o protocolo. Então, esses pacientes de rastreamento negativo vão para manter, né, o rastreamento de 12 em 12 meses, se forem elegíveis para tal. E aí nós vamos ter tanto achados negativos, ausência de nódulos, ou nódulos que são tipicamente benignos, ou aqueles nódulos que carregam consigo, né, uma baixa probabilidade de malignidade, como nódulos justapleurais, nódulos sólidos medindo até ali 6 milímetros, ou novos que tenham aparecido, né, no exame de controle com menos de 4 milímetros, e essas outras categorias. Então, aqui um exemplo clássico, né, de nódulo benigno. Então, a gente tem aqui um nódulo medindo 12 mais ou menos por 10 milímetros, é um nódulo subpleural, e além disso, com uma calcificação central, né, bem típico de ser um nódulo benigno. Foi feito o acompanhamento, justamente porque esse paciente estava na rotina do lung screen, e o nódulo manteve-se, né, do mesmo tamanho, mesma característica. Então, achado tipicamente benigno. Aqui a gente começa a entrar nas categorias tidas como positivas. São nódulos provavelmente benignos, né? São aqueles categoria 3. Aqui estão os seus descritores. E na categoria 3, você já pode aplicar alguns marcadores de malignidade mais específicos, que são aqueles descritores outros que a gente falou, como margens especuladas, a provável a presença de doença metastática evidência, linfonodopatia mediastinal especialmente associada, ou nódulo em vidro fosco que está aumentando de tamanho. Tanto para os nódulos categoria 4, que a gente vai falar depois, quanto para os 3, você pode aplicar os marcadores de malignidade. Para aqueles classificados finalmente como 3, eles vão ser submetidos a um controle de 6 meses, e aí o PET pode ser considerado, caso alguns com passe sólida maior. Caso o nódulo tenha algum marcador de malignidade, como esses descritos, ao invés de ele ser classificado como 3, ele já vai cair como 4x. E aqui, exemplo, né? Então, a gente tem um segmento aqui do paciente, 2018, 2019 e aqui 2020, e a gente percebe um nódulo que era ausente, surgiu, né, inicialmente aqui no controle, a princípio já classificado aqui como Lancaster 3, estava com 4 milímetros, e depois o nódulo persistiu com o mesmo tamanho. Então, o acompanhamento dele, né, já demonstrou que ele se trata provavelmente de um nódulo benigno, e assim é possível fazer o downgrade dele para uma categoria 2, uma vez que ele se manteve estável nesse acompanhamento. Agora, entrando no rastreamento positivo, com um índice maior ali de malignidade na amostra, a gente tem as categorias, né, que são os descritores que vão cair nessa categoria, e para esses nódulos, eventualmente, a gente já vai sugerir uma tomografia, né, um controle tomográfico mais precoce, com um PET, especialmente aqui se a parte sólida estiver maior. Também, né, como eu falei anteriormente, os 4x podem surgir a partir dessa categoria, uma vez que tenham presente essas características. E aqui, as outras categorias 4, né, o 4B, a suspeita, né, é maior ainda, geralmente são nódulos maiores do que a gente escreveu no 4A, e eles também vão carregar consigo um risco de malignidade automaticamente um pouco mais alto. Aqui, até a própria biópsia, né, já começa a figurar dentro de uma possibilidade de abordagem.
justamente para tentar já definir o diagnóstico mais rapidamente. Eventualmente, discussão multidisciplinar também pode ser uma ferramenta importante para ajudar nessa decisão. E aqui mostrando alguns desses com categoria, né, 4B ou 4X, esse especificamente 4X, a gente percebe que é um nódulo aqui na base direita, né, com margens estipuladas, então só disso já seria classificado como 4X. Esse paciente, ele, infelizmente, né, não era candidato para tratamento por conta de outras comorbidades. E ele acabou fazendo uma outra tomografia no momento subsequente, aqui em 2022, e revelou realmente um aumento ali da lesão por si só, né? Então, é um comportamento bem típico ali de uma neoplasia maligna, mas cujo diagnóstico já havia sido feito, inclusive, por biópsia, e a tomografia foi feita por um motivo alheio, né, no sentido de complicação. Então, Langerhans 4X, ele vai manter como 4X nessa categoria. E aqui um outro exemplo, né? Então, a princípio, um nódulo que é também, né, com características de 4X, repare as margens estipuladas, né? E, eventualmente, no controle, ele pode se resolver, né? Então, esses processos infecciosos, às vezes, podem deixar ali um processo inflamatório residual e o controle, né, especialmente assim, feito em curto tempo, repare aqui que deu 3 meses de diferença aproximadamente, já tirou esse paciente, vamos dizer assim, do risco de ir para uma biópsia de um procedimento a mais, né? Então, de toda forma, né, o diagnóstico é de probabilidade, aquelas categorias estão para probabilidade. E aí o controle, às vezes, pode se revelar útil para esse acompanhamento. Então, ali, inicialmente 4X, depois o paciente voltou para um Langerhans 2. Bom, pessoal, meu tempo já está até, eu extrapolei um pouco, né? Queria agradecer aí pela presença de todos e estou à disposição para qualquer dúvida. E muito obrigado. Obrigada, Pedro. Excelente palestra, principalmente esse material estatístico, né? Mostrando como que o Lung Screening tem um impacto, né? Sim. Nos pacientes elegíveis. Muito obrigada. Agora nós vamos para o Léo Brandi, né? Que ele vai falar como a gente da radiologia auxilia o cirurgião torácico. Beleza. Bom, gente, obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado, Ju, Rogério. Valeu. Estou aqui para tentar ajudar no que eu conseguir. E eu queria perguntar primeiro se vocês estão vendo minha tela. Ela está aparecendo para vocês? Vai- Eu vou botar. Está em tela cheia agora? Está direitinho? Tá, Assim, não. Beleza, gente. Então, muito bem. Então, vamos lá. A ideia aqui é falar um pouco como que a radiologia pode nos ajudar no contexto da cirurgia torácica. E aí eu vou trazer alguns casos e como que a gente vai desenvolvendo esses casos para mostrar como que faz uma diferença tão grande a gente trabalhar em conjunto, né? Bom, começando nesse caso, um nódulo subsólido aqui, que é uma rotina da gente ver no nosso serviço, não só no nosso serviço, mas mundo afora falando, cada vez se fala mais no subsólido, e a gente tem uma experiência muito grande com esse tipo de lesão. Então, a gente vê essa lesão. Esse paciente foi para uma punção guiada, mostrando nódulos pequenos, mas a gente lança a mão da radiologia intervencionista, a gente consegue diagnóstico nessa lesão, como vocês viram, era um adenocarcinoma, veio na punção guiada, foi para o PET, como era de esperar, o PET tinha uma captação muito pequena, né? Porque é o tipo de lesão subsólida, a gente já sabe como é que o PET se comporta. E aí veio um problema. Ok, a gente vai tratar essa paciente, mas eu posso fazer uma cirurgia hoje menor do que uma lobectomia. A gente pode fazer uma segmentectomia anatômica. Mas para isso eu tenho que saber o segmento que a lesão está e se eu posso tirar um segmento único ou mais de um. E veja a lesão aqui, a relação com o brônquio do segmento 10 e o brônquio do segmento 6. Então eram lesões, ela estava próxima, mas e aí? Será que eu posso tirar um segmento só? Será que eu tenho que tirar mais de um? Como é que eu vou tentar descobrir isso? E aí a gente lança a mão da reconstrução. Então, você jogando a tomografia desse paciente, fazendo uma reconstrução em 3 dimensões, né? É um exame que hoje a gente faz de rotina em todos os casos que a gente opera, né? E aí eu consigo determinar quais são os segmentos, aqui isolando somente o lobo inferior, a gente vê que a lesão está aqui, ela está muito próxima do segmento aqui, do 6º segmento, mas ela faz a transição aqui de proximidade, ela está no segmento 10 e muito próximo ao segmento 6. Se eu fizer uma margem de segurança aqui, por exemplo, nessa lesão, de que seja 2 centímetros, ela vai pegar 2 segmentos.
Então, a nossa opção é fazer uma bissegmentectomia. E aí, eu vou deixar aqui só passando rapidinho, para quem ainda não viu, teve chance de acompanhar como é que a gente faz a cirurgia. Então, na robótica, a imagem é muito boa, abrindo a pleura mediastinal. Aqui a gente está dissecando o linfonodo subcarinal, e aí dá para ver aqui, esse aqui o brônquio direito, o brônquio esquerdo está lá para baixo, essa aqui é a região subcarinal, onde a gente está tirando o linfonodo, né? Então é chamado linfonodo 7. Aqui já é um pouco diferente, a gente vê aqui a cava e a ázigos, né? Mostrando que está abaixo dela é linfonodo 10. Aqui a gente já vê a cava e aqui a traqueia, com brônquio superior e inferior. Então é o linfonodo 4. Aqui mostrando que a artéria pulmonar ela fica dentro do pulmão, ela não é visível para a gente. Então a gente precisa correr atrás dela para saber aonde ela está. Então a gente vai dissecando aos poucos por dentro do pulmão até expor o máximo possível da artéria para tentar isolar a artéria do segmento que eu quero operar. No caso aqui, o segmento 6 mais o segmento 10. Então, quando que a gente lança a mão, por exemplo, da reconstrução durante a cirurgia? Nessa hora, eu não sabia qual artéria era da onde. Eu não tinha como saber se essa artéria aqui, por exemplo, ela era se essa artéria se ela era do 10, se ela era do 9, qual segmento que ela era. E aí o que que a gente faz? A gente coloca deixa eu passar para o próximo aqui. A gente coloca a reconstrução junto da cirurgia. Então, dessa forma, eu consigo comparar a artéria que eu estou operando com a artéria que estava na imagem. E aí, desse modo, eu tenho certeza que essa artéria agora é a artéria que eu preciso ligar, né? Então, a gente lança a mão da reconstrução no planejamento e durante a realização da cirurgia, né? Aqui agora na divisão dos segmentos, na reconstrução é muito bom de ver. Na cirurgia o pulmão é todo igual, mas depois que eu ligo a artéria, a gente lança a mão da indocianina, que a gente faz venosa, e aí ela marca em verde fluorescente o pulmão que está circulando, ou seja, o pulmão que vai permanecer. E fica preto e branco o pulmão que a gente vai retirar, o segmento que a gente vai retirar, que o Pedro, na reconstrução, me mostrou que é o segmento 6 e o 10. De uma vez que as artérias estavam ligadas, eu consigo identificar direitinho o que eu vou precisar operar. Então, aqui a gente já marcou, esse é o segmento que vai sair, mas lembrando que eu tinha ligado só as artérias. E agora? Eu tenho que chegar ainda no brônquio do segmento. Quando a gente vai para a reconstrução, mais uma vez, a gente vê a relação direta da artéria com o brônquio. Então, a gente vê a artéria estava aqui, o brônquio está logo abaixo. Então, na cirurgia, eu vou procurar exatamente essa relação. Então, na hora que eu for agora para o campo cirúrgico, eu vejo a artéria cortada aqui, o brônquio logo abaixo, no mesmo nível. Então, eu sei que esse é o brônquio do 6º segmento, que está relacionado com a artéria, né? Se eu for aqui embaixo, o brônquio do segmento 10 vai estar lá atrás. Então, aqui a gente consegue isolar direitinho o brônquio do segmento que a gente quer com muita segurança. Agora, outros exemplos. Esse caso, por exemplo, o paciente tinha aqui um nódulo subsólido lobo superior esquerdo, tá? É uma paciente não tabagista, um nódulo de 12,5 e quando chegava no PET não tinha captação, mas o problema ok, eu vou fazer aqui, eu posso fazer uma cirurgia menor, uma segmentectomia anatômica, muito bem, como eu já falei com vocês antes, mas aqui tem um outro detalhe. Vocês estão vendo que aqui eu tenho a cisura do lobo superior com o lobo inferior. E a lesão aqui ela está muito próxima da cisura. Então, o que eu posso fazer para eu garantir que na hora que eu tirar esse segmento, essa margem aqui ela não vai estar comprometida, que eu vou conseguir tirar um segmento que vai me manter uma margem de segurança da lesão? Bom, o que a gente fez, a gente vai na radiologia intervencionista, funciona o nódulo aqui, olha, através da radiologia intervencionista e injeta a mesma endocianina. E aí a gente está vendo ele brilhar ali como nódulo. Então, na hora que eu vou fazer a margem da cirurgia, eu já sei que se o nódulo está aqui, se eu tenho nódulo nessa região, eu vou precisar de uma margem um pouco maior para me garantir que esse nódulo vai sair. Então, é mais uma
Aí aqui vendo na cirurgia, a gente fez a margem de segurança, então vocês veem o nódulo aqui e uma margem de segurança do parênquima aqui bem satisfatória, né? Nesse outro caso, era um caso mais complicado, vocês veem aqui um grande tumor invadindo a parede torácica, né? E que a gente planejou esse paciente, ele tinha função pulmonar, o Marco vai explicar sobre isso depois, era um paciente já de 80 anos, os linfonodos eram negativos, era uma doença localizada, era um T4 pelo tamanho, mas com invasão, mas como doença localizada e permitia a ressecção do lobo pulmonar, a gente levou esse paciente para neoadjuvância, teve uma regressão parcial e a gente reconstruiu, então, na radiologia, para que a gente soubesse quais os segmentos costais a gente ia ter que ressecar, né, relacionados aí ao lobo inferior. Então, mostrando como a radiologia com a reconstrução me ajuda no planejamento cirúrgico, né? Esse paciente, então, foi para a cirurgia, aqui mostrando que fica um pouco espessado o tecido por conta da radioterapia, né? Esse tecido mais espesso, isso não é comum da gente ver. Aqui a gente marcando, né? Vocês veem aqui o que vocês veem na tomografia, que é a invasão tumoral, como que a gente vê aqui na realidade da cirurgia, a margem aqui onde tem tumor, né? Então, com isso, a gente depois fez a retirada da peça cirúrgica, né? Que tira em bloco, a gente marcou aonde tinha que abrir, abriu na pele aqui e faz a retirada em bloco da peça cirúrgica, né, conforme os preceitos oncológicos e exatamente o segmento que estava demarcado na radiologia, os 3 segmentos costais, o tumor e o lobo inferior, todo em bloco. Mostrando aqui que vieram com as margens livres, uma ressecção que a gente chama de R0, onde o tumor foi totalmente retirado. Nesse outro caso, era uma paciente que tinha um tumor de pequenas células e evoluiu com uma lesão no local que foi irradiado. E aí a gente não sabia se era cicatriz ou era um novo tumor. Então, é uma lesão no hilo, que ela é difícil de ser puncionada, mas aqui o Flávio, na radiologia intervencionista, colocou a agulha lá no hilo, puncionou, e a gente viu que era um outro tumor, era um carcinoma escamocelular. Então, esse paciente foi, mais uma vez, para a cirurgia e conseguiu ser ressecado, a radiologia intervencionista ajudando a gente na questão agora do diagnóstico. Esse outro paciente foi curioso. Vocês vão ver um nódulo subsólido bem pequenininho aqui, ó, tá? E que a gente achou na cirurgia que seria uma cirurgia fácil, porque estava muito próximo da cisura pulmonar. Então, vocês vão ver a relação do nódulo com a cisura, né? Aqui o nódulo, aqui a cisura. A gente achou que tirando uma cunha aqui, a gente garantia que iria tirar o nódulo. Foi exatamente isso que a gente fez. Só que aí a gente falou, será que o nódulo saiu mesmo? E aí ele era vidro fosco, não era visível nem palpável. O que a gente fez? A gente levou a peça, o segmento do pulmão para a tomografia. E aí, quando a gente levou na tomografia, eu falei, deixa eu ver se eu identifico a lesão lá. Aí, primeiro, essa imagem da esquerda, o pulmão não estava insuflado, vocês veem que a gente não vê nada, o pulmão está todo branco. Já a imagem do lado, a gente insuflou o pulmão e dá para ver aqui a lesão. Então, eu tenho certeza absoluta que a lesão tinha sido retirada, a gente marcou a lesão para o patologista conseguir ver, e era um adenocarcinoma, certo? Então, mostrando aí, ó, adenocarcinoma já invasivo, mesmo que era uma lesão puramente vidro fosco, ele era um tumor invasivo, ele já tinha mais de 5 milímetros de invasão. Bom, passando agora para uma segunda fase, saindo do câncer, mostrando agora como a radiologia pode nos ajudar na questão do enfisema pulmonar, aqui mostrando a questão que a gente faz das válvulas pulmonares para o tratamento do enfisema pulmonar, heterogêneo principalmente. A gente coloca as válvulas com o objetivo de pegar o pulmão que está hiperinsuflado, fazer ele reduzir de volume, e assim a gente dá espaço para as outras áreas pulmonares que ainda estão viáveis poderem ventilar. Bom, como a radiologia nos auxilia? Então, é um procedimento feito por broncoscopia, mas a gente faz todo um planejamento radiológico para identificar qual segmento pulmonar é mais comprometido, aonde a gente tem maior quantidade de enfisema e se a gente tem as cisuras completas ou não. Então, vocês veem aqui ao lado, a gente tem esse mapa radiológico, né, que ele me mostra que essas bolas são áreas de enfisema. Quanto maior o círculo, maior a quantidade de enfisema.
E aqui ao lado, ele me mostra em verde e azul qual a completude da cisura pulmonar, que é um tratamento que, se a cisura for completa, eu tenho bons resultados. Se ela for incompleta, o resultado não é tão bom. E aí entra algo que a gente desenvolveu lá no hospital, que já existia para outras doenças, e principalmente para deficiência de alfa-1 antitripsina, que é a dosagem das densidades pulmonares, para a gente ver quais áreas estão mais comprometidas e quais estão menos comprometidas. Então, a gente tem esse gráfico, aqui à esquerda é o gráfico de densidade, à direita é a representação da imagem pulmonar, e aí a gente tem as medidas nos quadros. E aí percebam aqui que vocês vão explicar isso melhor do que eu, mas a gente vê tudo que for menor do que menos 950 unidades Hounsfield, ela vai ter pouco parênquima pulmonar. Então, a gente vai ter muita área de enfisema. Então, o que a gente está vendo em vermelho aqui, ó, é a área do pulmão que não funciona. O que a gente está vendo em amarelo é a área do pulmão útil. E o que a gente está vendo em azul são áreas de maior densidade, usualmente vasos e paredes brônquicas. Depois que a gente faz o tratamento, que a gente diminui a compressão que o lobo hiperexpandido estava fazendo sobre as estruturas normais do pulmão, a gente permite que a estrutura normal funcione. E com isso, a gente vê como diminuiu a área de enfisema, como aumentou a região de pulmão funcionante e, inclusive, aumentou a área vascular, porque à medida que eu diminuo a hipóxia, eu faço a dilatação dos vasos pulmonares, então eu tenho mais sangue correndo, eu tenho mais área de troca. Então, a densidade pulmonar me dando todas essas respostas que a gente precisa em relação ao tratamento. E aí a gente fez um trabalho, até a Thaís, da pneumologia, fez isso como mestrado, onde a gente comparou o resultado clínico do paciente em relação à melhora da dispneia e comparou com essa questão da variação da densidade pulmonar. Se aumenta a densidade pulmonar depois do tratamento, é que eu tenho mais áreas de parênquima funcional e menos áreas de enfisema. E aí a gente vê aqui com gráfico antes e depois como o paciente teve melhora da dispneia em boa parte dos casos, né? E quando a gente faz o gráfico, a gente vê que existe uma correlação direta com o aumento da densidade pulmonar relacionado à melhora clínica do paciente. Então, é uma medida a mais que a gente tem para avaliar resposta do tratamento, que antes a gente fazia pelos critérios de qualidade de vida, pelo teste da caminhada, pela espirometria, agora a gente tem um dado objetivo quantificado em imagem, né? Então, isso foi muito interessante do ponto de vista de auxílio da radiologia junto ao enfisema de um tratamento tão interessante, vamos dizer, que seria a válvula pulmonar. Aqui mostrando alguns casos, né? Então, nesse caso, por exemplo, essa paciente, um outro grande auxílio aqui da radiologia. Vejam que essa paciente ela tinha um lobo inferior que ocupava quase todo o tórax. Olha aqui o esquerdo, como é que estava. Isso tudo aqui é lobo inferior. O coitado do lobo superior sobrou só um pedacinho pequenininho lá em cima. Então, essa paciente a gente tratou com válvula. Só que qual foi um grande problema dessa paciente? Ela tinha os brônquios muito dilatados. A gente já via na medida da tomografia, na reconstrução da via aérea, que os brônquios eram muito dilatados e eu tenho medidas específicas das válvulas. Então, a gente tinha que ir com a válvula nos brônquios subsegmentares para que a válvula conseguisse caber no brônquio. Mas ainda tem um problema maior. Vejam que na tomografia, em expiração, como que o brônquio colaba. Então, mostrando que essa medida do brônquio, principalmente nessa paciente, é extremamente dinâmica, o que torna muito difícil acomodar a válvula. O que acabou acontecendo com essa paciente, a gente teve que botar 6 válvulas e uma delas migrou para o pulmão contralateral, justamente porque esse brônquio tinha uma estrutura muito pouco rígida, ele era muito flexível, então fica difícil de ancorar a válvula. E isso a tomografia já havia me mostrado. A gente já sabia disso, mas era algo que a gente planejou no pré-operatório, né, tentando ir cada vez mais em subsegmentos. Bom, acabando a minha parte, depois eu fico mais para a discussão, eu queria entrar na parte do Pedro. Eu estava agora lá num preceptor, a gente estava no Brigham, lá
em Boston. E aí, quando eu estava de metrô indo para o hospital, na estação de metrô, eu dei de cara com essa imagem. Então, isso aqui é dentro do metrô, mostrando a questão do rastreamento de câncer de pulmão, né? Que parar de fumar é muito difícil, mas fazer o screening é muito fácil. Então, eles lá têm uma campanha importante de rastreamento, que a gente aqui ainda não conseguiu implementar, mas já tivemos alguns passos importantes, que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter a mesma coisa. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui para a gente discutir, mas vou passar para a Ju continuar a condução. Ju, tudo seu. Fantástico, Léo, fantástico. Essa questão do pós-processamento, como a radiologia torácica, né, trabalha em parceria com vocês, a gente aprende com vocês, vocês cobram da gente, eu preciso de ver isso, eu preciso de ver aquilo, e a gente tem que correr atrás e usando a tecnologia, né, para dar informação e literalmente salvar vidas, né? Sim, Te agradecemos muito, você e o Pedro. Agora vai ser o doutor Túlio, que eu vou apresentá-lo, porque eu só falei o nome dele, né? Uhum. O doutor Túlio é radiologista lá do MATRE, junto com a gente, do Hospital São Francisco de Assis, e também é professor da Faculdade de Medicina da UFMG. O Túlio vai mostrar para a gente a avaliação tomográfica da doença pulmonar obstrutiva crônica e seus fenótipos. Boa noite, pessoal. Inicialmente, obrigado aí pelo convite para ter essa roda de conversa com vocês aqui de um tema super importante, né? Então, Pedro e Léo, com apresentações ótimas a respeito do câncer de pulmão e como que tem essa interface, né, da cirurgia torácica com a radiologia. E eu agora vou apresentar um pouquinho sobre a outra vertente da doença, né, relacionada ao tabagismo, que é o DPOC. Vou colocar aqui minha tela, vamos ver se está tudo certinho. Tá apresentando para vocês? Tá. Sim? Vou passar aqui. Vou verificar. Tá passando a apresentação? Sim? tá Ah, certinho ótimo. tudo. Perfeito. Então, pessoal, hoje vou mais uma vez agradecer, né, a participação, o convite, e vou falar um pouco sobre a apresentação fenotípica do DPOC, e como a tomografia pode auxiliar nesse cenário. Então, inicialmente, vou falar um pouco sobre os subtipos fenotípicos do DPOC, que são definidos pela tomografia, e que são basicamente dois deles, que é o enfisema e a doença de via aérea. O enfisema, a gente vai comentar um pouco sobre os subtipos, como que a avaliação quantitativa visual do enfisema ela é importante, a avaliação quantitativa automatizada do enfisema. Vou falar um pouco também do que o Léo comentou sobre o TC e o manejo cirúrgico do enfisema, e depois sobre as doenças de vias aéreas maiores e doença de pequenas vias aéreas. Então, inicialmente, quando a gente fala de DPOC, DPOC é uma vertente, então, das doenças relacionadas à exposição ao tabaco, e ela garante, ou ela representa uma alteração estrutural pulmonar que muitas vezes ela é irreversível. E duas dessas apresentações a gente tem relacionado primeiro com parênquima pulmonar, então a gente tem uma destruição do parênquima pulmonar, e a outra vertente é das vias aéreas, que a gente tem inicialmente um remodelamento dessas vias aéreas pelo fenômeno irritativo e inflamatório que acontece na parede brônquica, e, consequentemente, cronicamente, esse processo atuando, a gente vai ter alterações estruturais dessa via aérea, causando redução do diâmetro dela e muitas das vezes do número de vias aéreas do parênquima pulmonar. E aí, a gente tem um perfil fenotípico muito claro na tomografia, que é o perfil enfisematoso, que é aquele quando o paciente apresenta uma predominância do componente de destruição do parênquima pulmonar, e aquela apresentação relacionada basicamente às alterações predominantemente relacionadas à via aérea, que aí pode ser alterações de vias aéreas maiores, né, dos brônquios, ou de pequenas vias aéreas, que aí a gente tem uma apresentação tomográfica um pouco distinta. Dessa avaliação tomográfica, a gente consegue extrair os fenótipos, inclusive clínicos do DPOC. Quando a gente soma esses fatores, as condições pulmonares associadas ao DPOC, que aí não necessariamente é um perfil fenotípico da doença, mas, por exemplo, alterações intersticiais, fibrose relacionada, bronquiectasias, de tração, por exemplo, elas podem ser manifestações associadas que vão alterar a possibilidade clínica desse paciente de ter alguma intervenção. Então, isso é importante demais a gente entender, e não só isso, como as comorbidades relacionadas ao próprio paciente com DPOC.
E aí, inicialmente, estamos falando sobre o componente enfisematoso do DPOC, é indissociável não lembrar do ponto de vista anatômico dele. Então, aqui tá uma imagem aí, ó, anatômica do pulmão, macroscópica. Se a gente fizer uma ampliação macroscópica, igual a gente até pôde ver um pouquinho lá na cirurgia do Léo, a gente consegue ver essas definições de áreas poliédricas muito bem definidas aí no parênquima pulmonar, que aqui a gente está vendo bidimensional, mas ele é uma estrutura tridimensional, que ela é a famosa estrutura conhecida como a menor unidade funcional viável do parênquima pulmonar, que é o lóbulo pulmonar secundário. Então, nesse lóbulo pulmonar secundário, ele é definido por um outro termo que é super famoso, que é o septo interlobular. Então, esse septo interlobular faz a limitação desse lóbulo pulmonar secundário, que na verdade ele recebe ramo arterial e brônquio na sua porção central dele, que esses ramos arteriais e brônquios vão se ramificar e ficar em estruturas cada vez menores e mais funcionais, que representam da via aérea os bronquíolos terminais, já com capacidade, né, de fazer troca gasosa, e os ácinos, e, por outro lado, do ponto de vista vascular, a ramificação e capilarização de ramos arteriais, que vão envolver essas superfícies de troca gasosa. E aí, a gente tem os capilares venosos e capilares linfáticos, eles vão caminhar e vão cada vez mais confluir em direção ao hilo pulmonar, formando a malha ou a rede venosa e linfática dessa estrutura. Então, na tomografia, usualmente, essa estrutura, que ela macroscopicamente ela pode ser até, de certa forma, identificável, como na foto, ela fica ainda mais evidente em superfície ou em doenças que causam alteração, especialmente do septo interlobular. Se a gente tem um espessamento do septo interlobular exclusivo ou predominante, como a gente está vendo nesse cenário aí, nessa congestão pulmonar, a gente consegue ver exatamente a delimitação da estrutura poliédrica que eu mostrei para vocês, que é o lóbulo pulmonar secundário. Enfim, qual que é a grande importância de entender essa anatomia? É porque é justamente dela que a gente extrai os tipos, os subtipos de apresentação do DPOC. Então, muito famoso o enfisema centrolobular, então nada mais é, ele representa de uma destruição de ácidos no centro do lóbulo pulmonar secundário. Então, por isso a distribuição dela é centrolobular. Da mesma forma, a distribuição paraseptal ela fica em volta ou circunjacente ao septo interlobular. Então, por isso ela tem a denominação de paraseptal. E o terceiro tipo, que é quando a gente tem uma destruição e uma modificação estrutural anatômica do parênquima pulmonar, que a gente tem enfisema panlobular. Então, vendo na tomografia cada um desses, a gente pode verificar nessa imagem, por exemplo, propositalmente sutil para a gente ver que a distribuição do enfisema centrolobular fica na porção mais central deste parênquima pulmonar, ou especialmente dentro da porção central do lóbulo pulmonar secundário. Então, essa é uma imagem mostrando a característica típica do enfisema centrolobular. Quando a gente pensa no enfisema paraseptal, ele vai ficar à margem. Então, muitas vezes a gente vê ele na superfície subpleural ou a gente vê nas regiões perifissurais a presença desses septos interlobulares, a presença, né, do enfisema paraseptal, como a gente está vendo aqui essas áreas de hipotenuação mais na periferia do parênquima. Mas a gente tem apresentações mais importantes ou mais acentuadas em relação a esse tipo de enfisema, e aí que pode até configurar um aspecto mais bolhoso subpleural, que a gente claramente tem uma correlação clínica maior com a possibilidade desse paciente ter uma ruptura de uma dessas bolhas e fazer um pneumotórax, às vezes muito sintomático, nesses casos. Então, importante a gente entender isso, porque isso pode ter manifestação clínica do paciente. E o último tipo de enfisema é enfisema panlobular. E esse é muito interessante, porque o termo panlobular, segundo a Fleishman Society, que é uma sociedade muito conceituada do ponto de vista de análise, tanto tomográfica quanto clínica do parênquima pulmonar, ela define como esse termo panlobular sendo melhor utilizado para aqueles pacientes que a doença enfisematosa tem maior relação com a deficiência de alfa-1-antitrypsina e apropriando de um outro termo para aquele enfisema relacionado mais à exposição ao tabaco, que é o enfisema confluente ou enfisema
avançado e destrutivo. Então, já que o nosso tema é tabagismo, então vamos mudar a terminologia ali do subtipo justamente para a gente apropriar um pouco mais do que é o foco da nossa apresentação. Então, o enfisema panlobular, ou melhor dizendo, esse enfisema confluente, avançado e destrutivo, ele causa exatamente isso que o próprio nome diz, né? Uma destruição da arquitetura do parênquima pulmonar, restando, na ponto de vista mais central, ou vamos dizer, do epicentro da doença, um componente mais hipotenuante, moderadamente hipotenuante, representando mais o espaço aéreo livre de parênquima pulmonar útil. Então, esse é o enfisema panlobular. Quando a gente fala de avaliação tomográfica, então, a avaliação quantitativa do enfisema, né, o quanto de enfisema que o paciente tem, ele é extremamente importante em vários cenários. O Léo mostrou ali a relação, né, que o trabalho da Thaís, por exemplo, mostrou em relação à válvula pulmonar, o quanto de ganho funcional que o paciente tem. Isso a gente já poderia prever já, ou predizer a partir de um exame não invasivo, que é a tomografia. Então, assim, a gente consegue detectar precocemente as áreas de enfisema, até muitas vezes antes da sintomatologia apresentar ou do paciente ter um score GOLD, né, do DPOC mais avançado, a gente consegue medir quantitativamente o enfisema e qual a distribuição dele, se é um enfisema local, se ele é um enfisema difuso, e correlacionar a presença, né, desse enfisema, a quantificação desse enfisema com o grau de gravidade clínica que esse paciente tem. Então, a gente tem alguns parâmetros quantitativos do enfisema. Então, vou apresentar para vocês aqui o primeiro deles, que é uma avaliação visual, que é a avaliação que o radiologista, ao ver a imagem, ele tem da quantidade que aquele enfisema está presente. Então, essa avaliação visual, ela é um preditor extremamente importante de qual que vai ser a evolução que o paciente tabagista tem do enfisema. E isso a gente consegue ver, definir em categorias, né? O enfisema centrolobular leve, a gente tem o enfisema centrolobular moderado, a gente caminha para o enfisema confluente, que seria aquela terminologia antiga do enfisema panlobular, e enfisema destrutivo avançado. Claramente, à medida que a gente caminha no grau de apresentação da imagem desse enfisema, a gente também caminha no grau de severidade clínica que esse paciente apresenta. Então, essa é uma avaliação visual, que a gente não precisa de um software para fazer reconstrução. Por outro lado, a gente cada vez mais percebe o uso de sistemas automatizados para quantificar as doenças. O Pedro apresentou ali a volumetria de nódulo pulmonar, a repercussão que ela tem, a reconstrução 3D na avaliação da cirurgia torácica. Aqui a gente tem também a avaliação quantitativa da imagem. O Léo trouxe aí, apropriando esse termo, essa aplicação para a cirurgia da válvula, mas a gente pode fazer essa avaliação, inclusive, só para o DPOC. Então, a gente tem dois parâmetros principais, né? O volume do parênquima com densidade menor que 950 UH, que seria, basicamente, a apresentação do enfisema pulmonar puro e simples, e o volume do parênquima pulmonar que tem a densidade menor do que 856 UH durante a expiração, que seria um preditor mais relacionado ao aprisionamento aéreo e avaliação das doenças de pequenas vias aéreas. A grande limitação dessa variação em fase expiratória é exatamente a sobreposição dessa área, que vai ficar de aprisionamento aéreo, com o enfisema pulmonar que o paciente já tem previamente. Então, essa é uma limitação. E, visualmente, o que a gente pode fazer aí, ó, separando aqueles mapas que o Léo tinha apresentado, a gente tem esse mapa em vermelho, que seria a área enfisematosa, o mapa em amarelo, central, que seria o parênquima pulmonar viável, o mapa em azul, que seria exatamente aquela área de maior densidade, representada por vasos, às vezes por consolidações, às vezes por parede de artérias e brônquios, né? Então, seria uma somatória desse componente. E, por último, ali à direita, seria o mapa de via aérea pulmonar. Então, quando a gente soma esses 4 mapas distintos, a gente tem essa imagem reconstruída do parênquima pulmonar, que a gente tem uma miscelânea de apresentação de cada uma delas, e o Léo já até adiantou minha vida, não vou ficar falando muito mais, mas a gente tem um histograma mostrando qual que é a quantidade de volume pulmonar pertencente a cada uma dessas áreas de quantificação. E aí, a gente tem vários gráficos que a gente pode extrair a partir disso, mas é interessante a gente ver que a gente consegue separar pulmão direito e esquerdo, consegue fazer uma volumetria separada para cada uma
para cada faixa de densidade específica, e isso é importante demais para a gente entender como que está a distribuição anatômica funcional desse pulmão, e a gente consegue fazer essas avaliações pós isso. Então, a gente inicialmente falei da avaliação quantitativa visual, da segunda Fleischmann Society, guarda uma correlação importante com a evolução do enfisema pulmonar no paciente tabagista, a avaliação quantitativa automatizada multiparamétrica, e, mais recentemente, a gente tem um outro panorama, que é um mapa de resposta paramétrica, que é a gente fazer essa avaliação do paciente em inspiração profunda e expiração profunda, a gente consegue fazer uma subtração dessas áreas e garantir qual área que existia a limitação da avaliação quantitativa multiparamétrica entre o que seria enfisema e do que seria aprisionamento aéreo. Com essa sobreposição com esse mapa, a gente consegue reduzir muito essa avaliação. E isso, a grande vantagem é que a gente tem, então, um mapa de pulmão normal, de pulmão com enfisema, de pulmão com via aérea. E aí a gente tem todos os pontos de alteração do epifenômeno do DPOC na TC apresentado agora nesse mapa de resposta. E aí, como eu disse, ele guarda todas as vantagens dos mapas anteriores e soma ainda uma boa correlação com o status funcional do GOLD, boa correlação com os testes funcionais, inclusive espirometria, boa correlação com progressão da doença e, inclusive, boa correlação com resposta farmacológica para alguns tipos de paciente. Então, é um mapa de resposta que favorece muito o paciente, e não só isso, a gente consegue definir como que é um protótipo fenotípico daquele paciente. Então, como que aquele paciente tem a distribuição no histograma do parênquima pulmonar dele. Então, isso individualiza o paciente. Então, quando a gente olha nesse mapa que eu apresentei aqui por último, a gente vê o paciente A, por exemplo, que ele tem grande parte do parênquima dele nessa faixa verde do histograma, que é a faixa do parênquima pulmonar normal. Então, ele tem um correspondente secundário, vamos dizer assim, a segunda parte mais presente do parênquima pulmonar dele é doença de via aérea, que é representado em amarelo, e a menor parte é nesse pequeno quadro em vermelho, que seria a área enfisematosa. Então, esse é um perfil de paciente que ele tem um DPOC, uma classe funcional baixa, com predomínio de doença de via aérea. Então, ele já tem uma proposta terapêutica diferenciada em relação ao paciente do histograma tipo B, que olha como ele tem a predominância da doença dele de via aérea e de enfisema. E ele tem pouca quantidade de parênquima normal, que seria o representado em verde. Então, isso aí mostra, e essas avaliações elas podem caminhar em direção a um desses cenários ou a outro desse cenário, né, de histograma, de acordo com o manejo terapêutico que esse paciente tem. Então, você pode conseguir avaliar a resposta que o paciente está tendo, por exemplo, no manejo terapêutico de via aérea, a partir de um mapa de resposta paramétrica como esse. Então, isso é muito interessante e cada vez mais tem sido referendado, né, nessas grandes avaliações que a gente tem, inclusive nesses grandes trials de avaliação de DPOC, como o COP-GEM, né, que é um trial imenso que consegue extrair várias informações, inclusive dados quanto esse aqui de viabilidade desse tipo de ação, né? E aí, o Léo já falou, já adiantou o cenário, mas só mostrando um outro caso, que não é aquele caso ali que ele apresentou, mas como que o enfisema pulmonar ele permite também uma associação entre a tomografia e o manejo cirúrgico, né? Então, o Léo já comentou a respeito de o quanto que é importante a definição pré-operatória para definir se é um tipo de enfisema, por exemplo, que ele é focal, é um enfisema que teria uma melhor abordagem terapêutica cirúrgica, daquele enfisema que é difuso, que a gente perde um pouco o traquejo cirúrgico dele, que você teria que colocar válvula em tudo quanto é lugar, e isso perde um pouco a viabilidade terapêutica desse paciente. Então, também em casos lá do hospital, esse é um outro caso mostrando aqui, ó, a tomografia num plano coronal, quanto que o lobo inferior esquerdo, que foi o alvo terapêutico, ele tem uma expansibilidade grande com uma densidade baixa, mostrando uma área enfisematosa extensa, fazendo uma compressão do lobo superior esquerdo, que tem uma densidade boa. Então, quando a gente vê o mapa aqui da avaliação quantitativa, olha quanto de vermelho visualmente a gente tem do lobo inferior esquerdo, que ele está muito expandido em relação à avaliação comparativa, por exemplo, com contralateral. Quando a gente vê os valores
de volumetria desse lobo, a gente vê que a baixa atenuação, que seria aquele parênquima pulmonar enfisematoso, ele tem quase 2.000 litros, ou 2.000 ml, né, de volume, comparativamente com o parênquima viável, que tem quase 870. Então, é um predomínio muito grande do parênquima pulmonar, que tem pouca capacidade funcional. Posteriormente, assim foi colocada a válvula endobrônquima no paciente, olha como o mapa de distribuição de cores aí, ó, da densidade mudou completamente. Então, o lobo inferior esquerdo ele foi extremamente reduzido de tamanho, mostrando uma boa funcionalidade da válvula, com uma reexpansão do lobo superior esquerdo, que já ficou com uma densidade tomográfica adequada ao parênquima funcionante. Então, mostrando que só com o uso da válvula teve uma redução de 1 litro e 300 ml do lobo inferior esquerdo, permitindo, então, que o lobo superior esquerdo ganhasse esse volume funcionante para o paciente. Então, a melhora clínica dessa paciente, ela saiu do status 4 para o status, se eu não me engano, 1, com o uso da válvula endobrônquica. Então, assim, um bom sucesso terapêutico com avaliação pré e avaliação pós da quantificação do enfisema pulmonar. Por último, então, vou falar um pouco do componente de via aérea, que é o componente bronquítico do enfisema, e um pouco da doença de via aérea pequena. O componente bronquítico ele não é específico do TPOC, a gente vê esse processo que acontece no bronco em várias outras doenças, mas ele é muito característico nesse tipo de paciente. E o mecanismo patológico dessa condição, ela passa pelo espessamento parietal do bronco, é um espessamento parietal que tem um componente fisiologicamente relacionado à inflamação, então a exposição ao tabaco faz com que a parede brônquia tenha uma inflamação e ela persistindo essa exposição vai tendo momentos inflamatórios sucessivos, cronificando, que vai fazer com que progressivamente haja um remodelamento dessa parede brônquia, fazendo com que tenha um estreitamento crônico dessa condição. E essa alteração de via aérea maior, de brônquio, ele apresenta em grau variável e ele coexiste com alterações de pequena via aérea. A gente não consegue separar esse processo inflamatório acontecendo só em via aérea maior. E esses fenômenos, tanto de via aérea maior quanto de via aérea menor, eles causam oclusão e suboclusão brônquica. Quando tem oclusão ou suboclusão, a gente percebe que existe um mecanismo de válvula funcional nesse momento, né? Que faz com que, no momento inspiratório, o paciente consiga passar ar através dessa suboclusão e no momento expiratório, com colabamento parcial natural do brônquio, haja um colapso da luz desse brônquio, fazendo com que tenha um aprisionamento aéreo na seção ajusante do brônquio. Então, esse fenômeno é o fenômeno que a gente observa na tomografia. A gente não consegue ver a doença propriamente dita, mas a gente vê a repercussão dela. Então, quando a gente olha nessas imagens, a primeira imagem coronal, o que a gente percebe é que há um espessamento parietal brônquio, que ele vai... Tentei alongar ao máximo essa imagem para vocês verem que esse espessamento ele continua persistente até um ramo distal, até que oclui mais distalmente o brônquio. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês não sei se dá para ver meu mouse, mas exatamente no lobo inferior esquerdo a gente vai vendo essa oclusão mais terminal. E essas duas outras imagens, central e à direita, mostrando um espessamento mais moderado para acentuado e difuso do parênquima do brônquio, né? Causando essa redução luminal efetiva. Quando a gente olha essas imagens, claramente tem também manifestações de vias aéreas menores, que eu vou falar mais adiante, mas que elas já são presentes, mostrando que há uma miscelânea e uma interlocução entre essas doenças de via aérea maior e via aérea menor. Quando a gente fala de uma condição de oclusão ou suboclusão, seria basicamente essa imagem. Olha, que tem uma seta mostrando um marcado espessamento parietal brônquico nessa região, que é distinto em relação aos outros brônquios que a gente consegue ver dessa mesma imagem, e o ramo mais distal ainda mostrando uma oclusão dele. Então, essa oclusão, quando a gente avalia o parênquima pulmonar do lobo inferior direito comparado com a esquerda, a gente vê que ela representa também um aumento vamos dizer assim, uma redução da densidade pulmonar, garantindo a apresentação indireta de uma doença de via aérea brônquia, que é o aprisionamento aéreo.
E quando a gente fala de via aérea menor, a gente também fala de estruturas ou de alterações um pouco menores também. Então, tem estreitamento também, mas a gente já pode encontrar fibrose e destruição propriamente dita dessas pequenas vias aéreas. Então, brônquios subsegmentares, bronquíolos terminais, já são o alvo das doenças de via aérea inferior. E aí o que a gente tem basicamente é um fenômeno relacionado a remodelamento baseado mais em alterações celulares. Então você tem hiperplasia celular, você tem hipertrofia da musculatura lisa brônquica e a gente tem metaplasia mucosa. Muitas vezes essa metaplasia mucosa favorece áreas de pequenas impactações mucoides, causando, vamos dizer, as principais apresentações da tomografia, que seria o aprisionamento aéreo focal e mais periférico, que é onde a gente encontra mesmo via aérea distal, áreas de atenuação em vidro fosco, que são inespecíficas e que pode, em conjunto com outras áreas saudáveis, ter uma apresentação que a gente chama de atenuação em mosaico, que é áreas de maior densidade, entremeada de áreas de menor densidade, e micronódulos centrolobulares. Como eu disse para vocês, lá no lóbulo pulmonar secundário, a via aérea ela chega no centro do lóbulo pulmonar secundário, então é esperado que a gente tenha micronódulos com distribuição centrolobular. Como eu disse, essa apresentação de doença de pequena aérea não é exclusiva do DPOC. Então, várias outras doenças podem apresentar alterações de pequena via aérea. Então, é importante que a gente tenha essa noção no paciente com DPOC, que isso pode representar outras condições, inclusive infecciosas. E aí, mostrando as imagens de alterações mais exclusivas de pequena via aérea, onde a gente consegue ver aí nas áreas em círculo pequenas áreas de atenuação em vidro fosco com espessamento parietal focal dos bronquíolos mais distais, dos bronquíolos menores. E esse tipo de avaliação mais sutil, a gente acaba conseguindo realçar visualmente ela um pouco mais nas reconstruções em MIP, que é essa reconstrução coronal que eu mostro para vocês, mostrando que existe uma área um pouco mais visualmente identificável lá no lobo superior direito. Bom, então eu tentei manter aqui a apresentação, fico agora disponível para perguntas e muito obrigado. Obrigada, Túlio. Fantástica essa questão da quantificação, né, da radiologia, está caminhando para ser toda quantificada e estruturada, né, que reduz a variação entre os observadores, e o DPOC, o aprisionamento aéreo, já está bem avançado nisso, né, igual você falou, os trials usando, GOLD, etc. Muito obrigada. Agora, para finalizar, o Dr. Marco Antônio Soares Reis, fera na função pulmonar, vai nos ensinar um pouco da função, né, o que se espera da função na doença pulmonar obstrutiva crônica. Obrigada, Marco. Marco Antônio, ele é pneumologista do Hospital Madre Teresa e do Hospital Universitário Ciências Médicas. Boa noite a todos. Agradecer a Juliana e a Rogério pelo convite. É um prazer estar aqui com todos, né, discutindo um tema bastante interessante para todos nós. E vamos ver se vai entrar. Entrou? Entrou. Então, a Juliana me pediu para trazer vocês para o laboratório de função pulmonar, que uma dúvida grande do radiologista é compreender a correlação da função pulmonar com os achados tomográficos em várias doenças e aqui, hoje, especificamente, na DPOC. Então, já foi falado muito, né? Vai me ajudar bastante na apresentação, a fisiopatologia da doença, né? A patogênese e o processo anatômico e funcional depende muito disso. Então, independente do fator, né, que leva à destruição do pulmão no paciente com DPOC, que a maioria das vezes é a fumaça do cigarro, a queima de biomassa, ou fatores genéticos como a deficiência de alfa-1-antitrypsina, tanto as proteinases quanto o estresse oxidativo vão acometer exatamente o que o Túlio colocou, que é o lóbulo secundário, né? Com tudo que o Túlio já muito bem citou, levando aos quadros variados de enfisema pulmonar já bem delineados, centroacinar e pan-acinar.
E o que fisiopatologicamente essa destruição vai provocar? A elastina está presente na parede dos alvéolos e dos capilares também. Então, você vai ter destruição tanto dos alvéolos quanto dos capilares. Isso vai levar a um distúrbio, ventilação, perfusão, um aumento do espaço morto, que é uma característica na troca gasosa desses pacientes, e o mais crítico, que é a perda da arquitetura bronquiolar distal. Então, essa arquitetura distal do bronquíolo é fundamental para o processo de aprisionamento aéreo, como já foi colocado muito bem pelo Túlio. E esse colapso respiratório distal dinâmico na expiração é uma presença grave, né, nos pacientes com DPOC. E devido a essa perda de elasticidade pulmonar, aumenta-se muita complacência pulmonar e diminui-se a retração elástica desse pulmão, levando, né, em casos mais graves, a uma distensão importante pulmonar, com o diafragma ficando numa posição de contração inadequada, retificado, que leva esse paciente a mais trabalho respiratório. Então, esse colapso respiratório, numa pessoa normal, na inspiração, as vias aéreas se abrem pela pressão negativa intrapleural, isso também acontece no enfisema. Já na expiração, uma pessoa normal não vai ter nenhum problema, mas o paciente com enfisema vai ter essa compressão dinâmica das vias aéreas. E isso, na espirometria, pode ser muito bem usado para a gente definir o paciente que tem uma doença obstrutiva. Então, é um método muito eficiente e mais utilizado para o diagnóstico pelo GOLD, né, da DPOC. Então, essa limitação ao fluxo aéreo vai levar ao aprisionamento aéreo, à hiperinsuflação, aumento do trabalho inspiratório, ele já tem um aumento do trabalho respiratório, mas vai aumentar o inspiratório, exatamente porque vai hiperinsuflar o pulmão, colocar o diafragma na posição inadequada de contração e vai levar esse paciente à dispneia. Então, quais testes que a gente pode lançar a mão? A espirometria, como a gente colocou, é um dos testes mais importantes para diagnóstico e segmento desses pacientes, embora tenha alguns questionamentos sobre ela isoladamente, e outros testes que avaliam os volumes pulmonares, como a pleximografia, com medida dos volumes e medida das resistências das vias aéreas. Além disso, como a gente colocou que existe destruição de capilar, você pode ter aumento de espaço morto e a troca gasosa pode ficar prejudicada. E a medida da difusão de monóxido de carbono é muito útil para a gente avaliar essa troca. É um dos critérios para a gente diferenciar uma asma com remodelamento e um paciente com DPOC. Na asma, você não tem destruição de vasos de capilares. Então, a difusão de monóxido de carbono, aquela asma com remodelamento que assemelha muito ao paciente com DPOC, a difusão na asma está normal e no DPOC ela está alterada. E um outro teste muito usado é o teste de caminhada em 6 minutos. Aqui para hoje, para o tema de hoje, a espirometria, a pleximografia vão ser mais úteis exatamente para ajudar naquele processo de discussão dos casos numa reunião clínica, para compreender quando a gente fala de um teste funcional e a sua correlação com a tomografia. Então, a gente precisa compreender os volumes e capacidades pulmonares. Então, a gente tem aqui em azul a capacidade pulmonar total, que é o máximo de gás presente no nosso pulmão. Quando a gente exala após uma inspiração máxima, todo o gás contido no nosso pulmão, que é aqui em verde a nossa capacidade vital, aqui a curva, a seta, a linha, desculpe, verde, mostrando a eliminação da capacidade vital, eu meço a espirometria. Todos esses volumes e capacidades contidos na capacidade vital, a espirometria vai me dar. O volume residual, não. Então, para a medida do volume residual e da capacidade pulmonar total, eu vou precisar lançar a mão na pleximografia, que é fundamental a gente saber esses volumes no paciente que faz aprisionamento aéreo.
Então, a espirometria, ela é feita, né, após uma inspiração máxima, até a capacidade pulmonar total, e uma exalação forçada. A gente elimina a nossa capacidade vital de forma forçada. Então, nós vamos simular um teste aqui junto com vocês. Tá? Então, o paciente começou a soprar, que do lado a gente tem um gráfico da curva fluxo pelo volume, que mede a velocidade do fluxo aéreo exalatório e depois inspiratório. Aqui do outro lado nós temos a medida do volume pulmonar com o tempo, que é o volume tempo, e aí o nosso paciente vai soprando, vai eliminando gradativamente o volume, o fluxo respiratório já começa a ficar bem decrescente, quase zerado, e o paciente atinge o ápice, e aí ele inspira novamente e fecha a alça da curva fluxo-volume, que é essa aqui. E aqui nós temos a curva volume-tempo com esse formato. Observem que o nosso paciente eliminou um volume de 5 litros como capacidade vital. A maioria dos pacientes, das pessoas normais, eliminam 80%, 75% do máximo no primeiro segundo. Então, se a gente pegar o primeiro segundo dessa curva de exalação, a gente vai ver que o paciente eliminou 4 litros, que corresponde exatamente a 80%. Ou seja, essa é uma espirometria normal. Esse é o chamado índice de Tifenot, né? Que analisa a relação do que eu posso eliminar no primeiro segundo em relação ao máximo. Se tiver acima de 80%, eu estou dentro do normal. O que acontece com o paciente com DPOC? Ele tem uma limitação à expiração pelo colapso dinâmico das vias aéreas. Então, quando esse paciente vai exalando, ele vai sentindo uma dificuldade. E essa limitação ao fluxo faz com que o gás seja exalado e ele vai levar 10, 15 segundos para eliminar aqui nesse paciente 2 litros. E observem que no primeiro segundo ele eliminou somente 680 ml. Se a gente fizer a correlação do que ele eliminou no primeiro segundo em relação ao que ele é capaz de eliminar como total, deu 33%. E aí a gente dá o diagnóstico pelo GOLD do paciente ser portador de DPOC com a relação do Tifenol ou VF1 pela CVF menor que 70%. Então, é simples da gente compreender, né, fazendo esses exemplos bem didáticos aí, sobre a ajuda da espirometria para análise dos nossos pacientes com DPOC funcionalmente. E a pletismografia? Na pletismografia, o paciente fica numa cabine vedada hermeticamente e ele faz uma respiração curta, variando a pressão da boca e a pressão na caixa, né, que é o pletismógrafo, e isso a gente consegue medir o volume residual que tem no pulmão do nosso paciente. E aí a gente consegue medir o volume residual através da capacidade residual funcional e, através disso, a gente tem a capacidade pulmonar total e o nosso volume residual. Esses são os valores esperados, né? A capacidade pulmonar total, em média, em torno de 6 litros para o homem, em torno de 4 litros e 200 para a mulher, volume residual em torno de 1.600 para o homem, 1.000 para a mulher, e a relação de 25% entre eles. E o que acontece no paciente com DPOC? Devido a essa destruição toda da elastina, colapso bronquiolar, o paciente vai aprisionando o ar. E aquela linha de capacidade residual funcional dele, de repouso, vai mudando. Ele passa para um novo nível de aprisionamento aéreo. Então, ele vai aumentando o seu volume residual pelo aprisionamento, e quanto mais isso piora, ele vai aprisionando mais. Ele começa a respirar muito próximo do teto da capacidade pulmonar total. Motivo que o diafragma está lá embaixo, né? Retificado, perdeu a capacidade de contração e ele começa a usar a musculatura acessória respiratória. Então, quando a gente identifica isso, esse paciente pode ter hiperinsuflação e aprisionamento aéreo. Às vezes, o paciente pode ter só aprisionamento aéreo, a gente vê isso muito nas bronquiolites, às vezes só tem aprisionamento aéreo e não tem a hiperinsuflação. Mas o paciente com enfisema pode ter
os dois, e às vezes um predominar mais do que o outro. Uhum. O Túlio colocou muito brilhantemente nessa tomografia paramétrica, né? Que é uma nova técnica que pode nos auxiliar. Então, a gente pode ter, pela pletismografia, um paciente normal que tem preservada a relação da capacidade vital com o volume residual e a capacidade máxima. A gente pode ter o aprisionamento aéreo, que o volume residual fica bem maior do que o previsto, mas ainda mantendo a capacidade pulmonar total. E a gente pode ter o paciente que aprisiona e que hiperinsufla. Ele vai ter um aumento da capacidade pulmonar total. E a gente tem outros distúrbios restritivos, distúrbios mistos, que não é motivo da aula de hoje. Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma paciente também do grupo, né, da válvula redutora. É uma paciente de 59 anos hoje, portadora de deficiência alfa-1-antitripsina, com uma enfisema panlobular, né, predominando nos lobos inferiores, e que mostrava essa função pulmonar. Observe, um VF1 de 350 ml, extremamente baixo, 15% do previsto, e uma relação de tifenol de 36%, caracterizada a definição de DPOC, um quadro muito grave obstrutivo. Então, para você dar o diagnóstico de DPOC, você tem que confirmar que o paciente tenha a presença da obstrução, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. E a espirometria é que consegue fazer esse diagnóstico. Já na pletismografia, observem, capacidade pulmonar total prevista para ela de 4 litros e 400. Ela fez 5.480, 124% do previsto. Uma hiperinsuflação. E olha o grau de aprisionamento aéreo dela. Previsto de 1 litro e 440, ela fez 4 litros e 430, 308% do previsto. A relação entre o volume residual e a capacidade pulmonar total esperada para ela, que seria em torno aí dos 30%, né? 33%, foi a 81%. Então, um quadro extremamente grave de hiperinsuflação e aprisionamento aéreo. E a difusão de monóxido de carbono extremamente baixa, 5,8%, 34%. Então, o laudo, né, para que todos, né, compreendam quando a gente discute um caso na reunião, né, é um distúrbio obstrutivo de grau acentuado, associada à hiperinsuflação e aprisionamento aéreo, com redução acentuada na difusão, que marca a troca gasosa alterada. Aproveitando, né, todo mundo falou da válvula endobrônquica, né, eu também quero falar. Por quê? Porque essa foi a tese, né, da Thaís, já foi muito bem colocada, e foi a tese de mestrado da Thaís, e às vezes é importante a gente contar a história das coisas, né? Então, a válvula, esse aqui é um paciente com a válvula, né, instalada, e aqui o resultado daquela paciente que eu mostrei anteriormente, ó, pré-válvula, né, aqui no coronal, no sagital, e pós-válvula. Foi colocada no lobo médio, uma única válvula. Mudou a vida dessa paciente. Ela tem 8 anos que ela colocou a válvula, ela estava na fila do transplante, saiu da fila do transplante, né, graças à válvula endobrônquica, e olha o diafragma dela, antes, no coronal e no perfil no sagital, e olha aqui como que ele começa a ter um contorno curvilíneo, já mostrando que a retração elástica melhorou nesses pacientes. E aí, nós aprendemos com a Juliana, né, a análise do histograma, né, as densidades pulmonares. Então, a Juliana nos mostrou anteriormente, antes da gente aprender sobre a válvula, que quando estava menos 950, você conseguia fazer um histograma das densidades e colorir em vermelho onde era a área de enfisema. E isso na SARA, né? Eu sou da área da terapia intensiva, a gente lida muito com ventilação mecânica, e na SARA a gente já vinha utilizando os histogramas para ver áreas de consolidação, para a gente ver aonde recrutava ou não, com a aplicação de manobra de recrutamento, PIP. Então a gente já usava na SARA, e a gente começou a usar também no DPOC. Então, para alguns pneumologistas que não estão acostumados, radiologistas já, isso nem precisa se falar, mas o Léo já colocou muito bem, né? A gente trabalha normalmente nessa área
e acima de menos 950 é uma área de distensão. Então, procurando compreender melhor essa relação, a gente procurou a Juliana depois de alguns casos realizados com a válvula endobronquial. Por quê? No estudo maior que existia de válvula endobronquial, que é o Iberate, o critério de melhora foi um critério de dispneia, qualidade de vida, e o critério funcional, o VF1, que todos nós sabemos que é muito pobre para você avaliar uma melhora funcional no paciente com DPOC. E uma melhora maior ou igual a 15% do valor previsto. Esses pacientes, você viu aquela paciente, 350 ml, imagina 15% de melhora para ela. É quase nada, né? Então, teve uma paciente que me procurou no consultório, tinha que colocar na válvula, nós fizemos o teste funcional depois de um período, nenhuma melhora no teste funcional, nem redução da aprisionamento, hiperinsuflação, VF1, e a paciente melhorou demais. Qualidade de vida, dispneia, e aí o que nós fizemos? Procurei a Juliana. E Juliana, vamos fazer o histograma dessa paciente antes e depois da colocação da válvula. E aí mostrou exatamente o que o Léo colocou, o Túlio já colocou. Esse é o caso dessa paciente anterior que a gente apresentou, né, da deficiência de alfa-1. A Juliana mostrou que aquela paciente, ela melhorou as densidades pulmonares. Ela reduziu significativamente a quantidade de enfisema pulmonar no pulmão dela, sem que tivesse melhorado ainda funcionalmente as provas funcionais. Então, está aí os histogramas, né, mostrando o ganho que ela teve, né, de pulmão normal dessa paciente anterior. Essa paciente, ela saiu de uma área de enfisema de 2.131 ml para 995, uma melhora significativa, né? E o trabalho da Thais, com 10 pacientes, corroborou exatamente isso. Por quê? Ele conseguiu correlacionar a redução do volume de enfisema pulmonar baseado nas densidades pulmonares com a melhora da dispneia, como já colocado anteriormente. Coisa que a função pulmonar nós não conseguimos correlacionar. Nenhum parâmetro funcional nesse estudo, somente 10 casos, não conseguiu fazer essa correlação. Então, foi muito interessante, porque foi um link junto com a radiologia, muito bacana, que abriu porta para vários outros aprendizados nossos. Quais? Né? E aí eu vou colocar em primeira mão um dado interessantíssimo, recente, que é um estudo, né, sobre a alfa-1-antitrypsina, sobre tratamento precoce, não baseado na função pulmonar. Porque todo tratamento da deficiência de alfa-1-antitrypsina é baseado no VF1, entre 35% e 65%. Ou seja, o paciente tem que perder tudo isso de pulmão para depois você fazer a reposição de alfa-1-antitrypsina para ele. A gente tem vários pacientes que estão nessa situação. É uma doença rara, mas temos alguns pacientes fazendo. Esse estudo, ele procurou novas evidências para a gente estar fazendo um tratamento mais precoce. Se o paciente seguir a curva da doença, é isso que vai acontecer com a função pulmonar dele. Se ele tratar convencionalmente, é isso que vai acontecer com ele. Mas se ele fizer um tratamento precoce, baseado em outros critérios, ele vai ter um ganho funcional fantástico. E aí eu me deparei com esse paciente encaminhado por um colega hepatologista que tinha uma deficiência de alfa-antitrypsina e olha a idade dele, 21 anos. Aí nós fizemos os testes funcionais, ele tinha um grau de aprisionamento do volume residual, VF1 normal, vida normal, fazia muita atividade física, né? E a tomografia dele, olha lá, tem nada, né? Nenhuma alteração, nada marcado em vermelho. Mas na hora que a gente vê as densidades, a análise das densidades, ele tem 0,13% de enfisema, né? Com menos 950. Quer dizer, é um caso para a gente estar acompanhando, né? Aí no ano seguinte nós fizemos. Olha o que aconteceu. Cheio de pintinha vermelha. E na hora que a gente viu,
ele aumentou para 2,65%. Olha o aumento estratosférico que ele teve em um ano, um menino. O que vai acontecer com esse menino? Se ele não tratar, ele vai cair na reposição, mas provavelmente com a função já prejudicada. E esse caso, baseado nesses estudos, nós fizemos a solicitação para o convênio e tem 2 meses que esse menino está recebendo a reposição de alfa-amitripsina baseado nessa nova evidência. Então, queria colocar isso em primeira mão para o grupo da radiologia. Vocês nos ajudaram muito, mais uma vez, com a análise das densidades. Muito obrigado. Marco Antônio, obrigada, obrigada. Eu acho que a radiologia torácica tem que aprender, né, entender de função, porque a doença pulmonar obstrutiva crônica é um diagnóstico funcional, este nome. O que a gente vê é a destruição, o que a gente vê, igual o Túlio colocou muito bem, né? O enfisema destrutivo, é o componente bronquítico, é fazer essa quantificação, usar muito essas ferramentas, porque essas ferramentas, elas enriquecem o exame, né? Enriquece de dados e dados objetivos. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Ao avançado da hora, acho que não vai dar para a gente fazer perguntas e respostas. Eu achei a qualidade da live fantástica. Agradecer a todos os colegas. Não sei se Luciana, Rogério quer dar alguma palavra, alguma. A Luciana teve que sair com o filho dela, infelizmente, a qualquer luxo. Nossa, gente. Mas eu estava adorando e eu acho assim, achei as aulas ótimas, né? Minha área, mas eu achei assim, espetacular. Os temas muito bons e interessante como vocês, uma aula conversou com a outra, né? Todas fecham, faz um círculo e fecha, né? Nessas, como a radiologia ajuda, né? Na decisão, como o Marco Antônio fechou brilhantemente aí. Brilhante. Eu acho que é uma informação importante para o radiologista e para todos nós. Queria agradecer muito a todo mundo, ao Léo, ao Túlio, ao Pedro e a você por ter coordenado uma mesa tão interessante, tão instrutiva. Um E esse time. vídeo fica, esse vídeo ficará disponível no site da sociedade brevemente. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa Obrigado, noite. pessoal. Valeu.